Ladies and gentlemen, the Duke of Sussex. You say... Oi, seja muito bem-vindo ao Hati Sound. Eu sou a Bela Hati e já faz um tempinho, não é mesmo? Mas eu prometo que você será muito recompensado por esse tempo que eu passei fora. Afinal, estamos aqui para fazer um por trás dos bastidores Hamilton. Eu já aviso que serão 4 episódios, este é o primeiro, e este primeiro episódio será dividido em parte 1 e parte 2. Então pega um lanchinho, pega uma bebida e vamos começar porque a gente tem bastante coisa para falar aqui. Capítulo 1. Como Hamilton surgiu. Pra gente falar um pouquinho sobre como Hamilton surgiu, a gente tem que falar um pouquinho sobre Lin-Manuel Miranda, o seu criador. Bom, Lin-Manuel Miranda nasceu em Nova York, especificamente em Washington Heights, e ele começou o seu contato com o teatro musical bem cedinho. Ele tinha cerca de 7 anos, quando ele foi assistir Os Miseráveis com a sua família, e ele ficou absurdamente encantado. Então ele sempre gostou muito de musicais, e até no colégio, na parte de high school lá dos Estados Unidos, que tem bastante essa parte de clubes, essa parte de fazer parte dos seus interesses com seus amigos, ele já fazia parte dos clubes de teatro musical. Além disso, Lin-Manuel Miranda sempre teve uma influência muito forte do hip hop e do R&B. E quando Lin-Manuel Miranda estava na faculdade, em 1999, ele começou a trabalhar no seu primeiro musical, chamado In the Heights. A gente vai falar um pouquinho sobre In the Heights aqui, porque eu prometo que ele tem ligação com o Hamilton. Em abril de 2000, Lin-Manuel Miranda apresentou In the Heights na sua faculdade, e In the Heights já ficou ali bem no olho das pessoas, assim, todo mundo ficou meio que de olho, porque já foi algo muito legal. Então, abordaram Lin-Manuel Miranda com a proposta de levar In the Heights para Broadway. Então, em 2005, o musical foi testado em Connecticut e em 2008 ele teve a sua estreia na Broadway. Tá bom, a gente já entendeu que Lin-Manuel Miranda fez In the Heights, agora e Hamilton? Então, nós estamos lá em 2008 com In the Heights estreando na Broadway. Em 2009, Lin-Manuel Miranda começa a trabalhar em Hamilton. A história é bem engraçadinha, vocês talvez conheçam de como ele entrou em contato com a biografia de Alexander Hamilton. O Lin-Manuel Miranda ia viajar com a então namorada dele, que agora é a esposa dele, mas eles iam viajar e ele queria um livro grande para levar nas férias, para ler durante as férias, porque são umas férias um pouquinho mais longas. Então ele falou, bom, vou pegar um livro só, um livro grande, e é isso. Então ele achou essa biografia do Alexander Hamilton. E ele sabia muito pouco sobre o Hamilton, basicamente o que todos os americanos sabem, que ele é o fundador que está na nota de $10, e basicamente que ele era um revolucionário e afins. Então ele não sabia muito e ficou animado para descobrir um pouquinho mais sobre Alexander Hamilton, mas ele não tinha nenhuma intenção além de um livro grande para suas férias. E ao começar a ler sobre a história de Alexander Hamilton, o Lin-Manuel Miranda começou a ficar muito intrigado por achar o Hamilton muito destemido, muito inteligente, muito sagaz, e com isso ele foi ficando muito interessado nos acontecimentos da vida do Hamilton e começou a pensar que aquela história do imigrante, combinaria muito com hip hop. Porque Hamilton, no começo dessa pré-produção musical, era para ser um mixtape, um álbum de hip hop. Não tinha a ver com ser um musical. Como eu disse antes, Hamilton foi surgindo em forma de um mixtape. Então ele não era um musical, ele era puramente um álbum de hip hop totalmente diferente sobre Alexander Hamilton. E a gente sabe também que o Lin-Manuel Miranda já tinha um pezinho ali nas políticas. Por quê? Porque lá quando ele estava trabalhando em The Heights e estava fazendo faculdade, ele começou a trabalhar fazendo jingles políticos para as campanhas, principalmente de Nova York e de outros estados também, em inglês e em espanhol. Então ele já conhecia um pouquinho mais a fundo sobre essa parte política. E é agora que a gente vai ver um dos motivos de por que Hamilton existe hoje em dia, e isso é devido a um movimento muito sagaz e muito teimoso e de muita coragem do Lin-Manuel Miranda.
Quando In the Heights já estava fazendo muito sucesso na Broadway, Lin-Manuel Miranda foi convidado por ninguém menos do que Barack Obama, o então presidente na época, a se apresentar na Casa Branca em um dos eventos de poemas que iam acontecer na Casa Branca. E ele foi convidado para performar uma música de In the Heights. Até aí, ok, claramente, Lin-Manuel Miranda falou, é nóis, Baraquinho, estou indo para aí, vou fazer minha mala e vou. E lá se foi para Washington. Porém, como eu disse antes, Lin-Manuel Miranda teve um movimento bem sagaz e teimoso, assim como Alexander Hamilton. E na hora H, em que ele deveria apresentar uma música de In the Heights, ele fez o quê? Apresentou Alexander Hamilton, uma música que ele disse que estava sendo produzida para o seu álbum de hip hop. Ou seja, ele basicamente concordou com uma coisa e fez outra na frente do presidente dos Estados Unidos. E todo mundo amou, porque a música era muito boa e todo mundo ficou muito interessado para onde aquela música ia, se ia ser um álbum, o que seria, e foi aí que Miranda também começou a ver que Hamilton talvez tivesse um potencial maior do que ele estava vendo. My God. I'm thrilled the White House called me tonight because I'm actually working on a hip-hop album. It's a concept album about the life of someone I think embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. Well, the word got around, they said, this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came. And the world is gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. His name is Alexander Hamilton. And there's a million things he hasn't done. But just you wait, just you wait. E realmente tinha, afinal, a gente tá falando aqui de um dos musicais mais bem-sucedidos da história da Broadway. Então, com esse feedback que ele recebeu da Casa Branca, o Lin-Manuel Miranda começou a escrever mais músicas e mais músicas, e ele reunia sempre pessoas de faculdades, ele fazia apresentações em faculdades, que geralmente reuniam várias pessoas, tipo, multidõezinhas, para apresentar essas novas músicas e ver como que as pessoas iriam reagir. Então esse processo começou da criação de Hamilton. E Hamilton é um musical que demorou 7 anos para ficar pronto. Só a música Alexander Hamilton e My Shot precisaram de 1 ano cada para ser finalizadas. Isso porque Lin-Manuel Miranda disse que ele estava muito concentrado em não só apresentar músicas que contavam a história de Hamilton, mas que também fizessem sentido em cada palavra para o musical em si. Por exemplo, My Shot. My Shot não é uma música só que a gente vê o que o Hamilton quer, porque ele declara o que ele queria ser. Mas a gente também vê que o que vai levar ele até o final dessa história é a sua inteligência. Então a gente entende um pouco mais do personagem, mas também do musical como um todo. É algo um pouquinho mais complexo do que só contar o que está acontecendo no momento. Além disso, também teve o fato de que Lin-Manuel Miranda estava muito preocupado em trazer referências do mundo do hip hop para as músicas, para as melodias, para as letras, assim como Jay-Z, Big Pun e Mobb Deep. Enquanto Miranda estava escrevendo Hamilton, ele escutou de ninguém menos do que Sondheim, que é um dos mestres do teatro musical, um dos grandes idealizadores e escritores de peças de musicais, que Hamilton não daria certo, que não tinha muito potencial e que ele deveria parar de escrever e se dedicar a algo que deveria ter mais potencial do que Hamilton. Graças aos deuses dos libretos, Lin-Manuel Miranda não ouviu ao seu grande mestre, ao mestre do teatro musical, e continuou escrevendo. E mais tarde, depois que Hamilton já era um sucesso na Broadway, Sondheim disse para o The New York Times que uma das coisas maravilhosas do Lin-Manuel Miranda estar usando rap é que ele consegue contar uma história com um pezinho no passado. Ou seja, vemos aí que às vezes vale a pena você seguir os seus instintos. Agora, nós vamos entrar no nosso capítulo 2. O sucesso de Hamilton. A gente já sabe, obviamente, que Hamilton é um grande sucesso, conquistando vários prêmios, chegando em vários lugares que outros musicais não conseguiram chegar e alcançando uma nova audiência, basicamente, para o teatro musical. Porém,
como que ele fez isso. E aqui eu vou trazer alguns pontos que eu acredito que foram essenciais para o sucesso de Hamilton acontecer. Logicamente, você pode concordar ou discordar, e aí eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo do que você acha que fez Hamilton ser tão grande, tão bem-sucedido e tão único. Alexander Hamilton. Hamilton não foi o primeiro musical a falar de política, nem o primeiro musical a falar de Alexander Hamilton. Porém, ele traz um final diferente do que outros musicais que vieram antes dele. Diferente do final do musical 1776, nós temos Hamilton acabando com a Eliza, que é a esposa de Hamilton, conversando com o próprio Hamilton sobre todos os feitos que ela fez e sobre como o mundo continua girando. E isso é muito importante porque a gente percebe que a revolução, as mudanças do mundo, dos Estados Unidos e do mundo, não acabaram na Batalha de Yorktown ou não acabaram quando a escravidão acabou. Hamilton conta uma história que é uma história antiga, né? Porém que tem pontos e tem assuntos e discussões que combinam muito com o momento que a gente vive hoje. Então, esse final meio aberto faz Hamilton ser muito único. Alexander Hamilton. Hamilton é um musical em constante movimento. E a gente vê que isso não é por acaso, porque nada em Hamilton é por acaso. Quando a gente fala da frase principal de Hamilton, que é Just like my country, I'm young, scrappy and hungry, ele fala exatamente isso, sobre uma nação que está sempre em movimento. E a gente vê isso nas músicas, no elenco, no cenário. Então, é muito importante ver como tudo em Hamilton se conecta e tem um sentido, até os mínimos detalhes. Inclusive, a gente vai falar disso em um dos episódios. Os mínimos detalhes de Hamilton que talvez você deixou passar. Alexander Hamilton. Outro ponto muito único sobre Hamilton é a sua diversidade, não só sonora, que engloba rap e hip hop e outras sonoridades, como também a sua diversidade multirracial em relação ao seu elenco. Hamilton é considerado o primeiro musical de hip hop, porém ele é muito mais do que isso. A gente tem um pouquinho de reggae em The Story of Tonight, assim como a gente tem um pouquinho de blues em What Did I Miss? Nós temos baladas como em One Last Time e também temos o Barbershop Harmony em Washington on Your Side. Então a gente vê que é um musical que traz muitos estilos musicais, muitas sonoridades. Como a gente vê, por exemplo, The Room Where It Happens, que é uma das melhores músicas do musical também, que quando chega no seu clímax, quando chega no seu ponto mais alto, vira praticamente uma peça gospel. Então, a gente vê todas essas mudanças sonoras em uma música só. E isso faz com que as músicas de Hamilton sejam muito únicas, muito mesmo. Outro exemplo para a gente falar um pouquinho sobre as músicas e também sobre como elas são importantes para o desenvolvimento dos personagens é a Eliza cantando Burn. Burn é um Irish Lament, que é basicamente um lamento irlandês, que é uma música tradicional irlandesa, que é usada bastante em lutos ou em momentos muito difíceis na cultura irlandesa. E ela nos permite ver um lado totalmente diferente da Eliza, que no começo é uma personagem com poucas emoções, ela é basicamente unidimensional. E Burn traz totalmente outra história para a personagem. Alexander Hamilton. Agora eu queria falar um pouquinho sobre uma estratégia usada em Hamilton que eu acho genial e que ele pegou emprestado de Jesus Christ Superstar, que inclusive é um musical muito bom e se você gosta de Hamilton, eu acho muito que você vai gostar também de Jesus Christ Superstar. Mas ok. A gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia de ter a história contada pelo principal antagonista. Alexander Hamilton é um personagem, foi um homem com uma história muito complexa, com muitos feitos, muitos fatos, inclusive a sua biografia tem mais de 700 páginas. Então, como que seria possível condensar tudo isso em um musical de que seja 2h30, 3 horas? Iria ser muito difícil. Então, qual que foi a estratégia usada por Lin-Manuel Miranda? A história é contada do ponto de vista de Aaron Burr, o antagonista de Hamilton. A gente não vê necessariamente como que a vida de Hamilton era, mas como Burr achava que a vida de Hamilton era, como ele via Hamilton e como ele via os seus feitos. Alexander Hamilton. O poder das palavras. Isso é algo muito abordado em Hamilton, que deixa o musical basicamente ali disparado de um dos musicais mais bem escritos de verdade.
O poder das palavras é algo que escritores e que advogados sabem muito bem. E Hamilton eram os dois. E isso é muito importante da gente analisar, porque todas as coisas que acontecem durante as músicas de Hamilton vão explicando como que a vida dele é feita. Então tudo está conectado. Por exemplo, em Hurricane a gente tem alguns fatores, como o poema que Hamilton escreveu em St. Nevis, que fez com que o povo de lá visse esse potencial nele e fizesse uma inscrição para ele poder ir para Nova York e mudar sua vida. Ou a correspondência que ele escreveu para o general Washington, que ajudou a ganhar a guerra. Ou como as cartas que ele escreveu para Eliza ganharam o coração dela. Então a gente vê que as palavras têm muito poder durante toda a trajetória de Hamilton, não só em sua vida, mas também no musical. E essas pequenas conexões entre o musical e o personagem principal faz tudo ser muito diferente. E tudo isso, por incrível que pareça, a gente pode não notar quando a gente está assistindo, mas tudo isso faz com que o musical fique muito em nossa mente, que as músicas sejam mais especiais, que a história seja mais especial, que toda a composição em si seja muito especial. Alexander Hamilton. Que os personagens de Hamilton são muito presentes, muito fortes, isso é indiscutível. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Rei George III, que é um personagem muito icônico e que eu tenho certeza que atribuiu muito para esse sucesso de Hamilton. Quando nós falamos de Rei George III, nós temos músicas icônicas e também irônicas. Essas músicas trazem todo aquele pesar, todos os acontecimentos e fatos ruins que estavam acontecendo na época, todas as ações ruins do Rei George, porém ela não deixa de ser cômica. E essa balança é algo muito difícil de acontecer, porque as frases são muito pesadas, porém a sonoridade, o personagem, a atmosfera ainda segura toda essa parte cômica do personagem. E já que a gente tá falando um pouquinho de personagens aqui, eu gostaria de falar também um pouquinho de Angélica, porque eu acho que ela é uma grande chave do sucesso de Hamilton também. Além dela ser uma das personagens mais cativantes, com uma das melhores músicas de Hamilton, e eu não vou abrir mão disso, Angélica é uma revolucionária, assim como Alexander Hamilton. Porém, ela apresenta dois pontos muito importantes. O primeiro é o contraponto entre ela ser uma revolucionária e ela ser mulher. Então, o seu papel como mulher, como filha mais velha, nessa sociedade absurdamente machista. E o nosso segundo ponto trazido pela Angélica é esse amor nunca alcançado. Apesar de termos várias trocas entre Angélica e Hamilton neste musical, a gente nunca tem uma prova, uma comprovação ali de que há algo carnal entre os dois. Então esse amor nunca é realmente alcançado. Ele só fica ali meio que subjetivo. E como uma boa soldada da revolução, a Angélica faz o que ela tem que fazer. Outro personagem também que temos que falar um pouquinho é sobre o Washington, que representa esse chefe que todos nós queremos ter. Esse chefe que é confiável, que não abre mão, que tá junto com o seu povo e que quando tá decidido, tá decidido. E ele passa essa impressão e a gente vê que Hamilton quer a aprovação dele e no final do musical você tá querendo a aprovação dele também, você tá, sério, se o Washington gostar de mim, eu tô de boa. Eu, assim, tô de boa. E falando um pouquinho do Hamilton em si, nós vemos um personagem egocêntrico, arrogante, extremamente egoísta. E nós também vemos um personagem que sofre muito em sua vida e cada uma dessas sofrências que ele passa, cada uma dessas derrotas e desses acontecimentos, a gente vê ele se transformando um pouquinho ao longo do musical. Então, ver essa mudança do personagem, esse crescimento dele, é algo também que prende muito a gente àquilo. Alexander Hamilton. Alguns fatos e acontecimentos de Hamilton foram ou modificados ou omitidos, como, por exemplo, o apoio que ele deu a John Adams no seu ato anti-imigrantes. Porém, a gente vai falar um pouquinho sobre as verdades e mentiras do musical de Hamilton em um dos episódios. Assim como nós sabemos também que a escravidão não acabou até a proclamação de emancipação emitida por Abraham Lincoln. E como a segregação só acabou com Martin Luther King. E que o racismo existe até hoje. Porém, esses fatos foram ou omitidos ou modificados porque Hamilton é uma história feita para inspirar as pessoas. Assim como os Estados Unidos no musical está sempre mudando e renascendo,
o mundo também está sempre mudando e renascendo, e esse é um dos pontos mais importantes de Hamilton. Como a gente falou um pouquinho mais cedo sobre a frase Just like my country, I'm young, scrappy and hungry, é sobre isso, é sobre essa revolução contínua que a gente vive em busca de uma realidade melhor. Alexander Hamilton. Esse é um fator muito presente em The Heights e também em Hamilton, que eu acho que é muito importante, que é esse poder dos imigrantes que Lin-Manuel Miranda traz para suas obras. Hamilton foi lançado em uma época muito conturbada dos Estados Unidos e do mundo também. E ele é um musical que foca nos feitos basicamente de 2 imigrantes. Nós temos Hamilton e nós temos Lafayette. Afinal, esse musical pega uma época muito distante que fala sobre assuntos não tão distantes, que são muito presentes na nossa realidade. Aquela história, né? Immigrants, we get the job done. Alexander Hamilton. E, por último, mas não menos importante, uma aula de história. Apesar de nem tudo ser 100% verídico em Hamilton e de algumas coisas serem omitidas, nós conseguimos ter uma bela aulinha de história. Principalmente nós, pessoas que somos imigrantes, que somos de fora dos Estados Unidos, que não conhecemos tão bem a história dos Estados Unidos. E isso a gente vê em outros musicais, como por exemplo Os Miseráveis, Six e afins. São musicais que eu acho que pessoas que gostam de história com certeza têm em seu top 3, por aí pelo menos. Ok, esse foi o nosso primeiro episódio de Por Trás dos Bastidores de Hamilton. Como vocês viram, a gente falou um pouquinho sobre como ele surgiu e motivos de por que ele é um sucesso tão grande. Logicamente, há diversos outros motivos. Há outras coisas que vão por trás dos bastidores que acontecem, que fazem o musical ser muito grande, mas a gente também tem que dar mérito onde o mérito é merecido. Mas calma, a gente ainda vai falar muito sobre as verdades e mentiras de Hamilton, sobre suas polêmicas, suas conquistas e muita coisa aí nesses 4 episódios de Por Trás dos Bastidores. Eu espero conseguir fazer só 4, porque olha, dava pra fazer um canal só sobre Hamilton. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Esse vídeo realmente deu um trabalhinho pra fazer, mas eu me diverti muito. Eu espero que você tenha aprendido algumas coisas sobre Hamilton que você não sabe, ou percebido algumas coisas que talvez você ainda não tivesse percebido, seja na sonoridade, seja nos personagens, seja em sua trajetória, o que for. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, se não, só com entretenimento tá bom também. Eu te vejo no próximo vídeo e também no nosso episódio 2 de Por Trás dos Bastidores. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma noite, ou um dia, ou uma tarde maravilhosa. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!